Nesta lição, iremos fazer uma breve introdução ao MATCAD. O MATCAD é uma poderosa ferramenta de cálculo técnico centrada na verdadeira notação matemática. É um processador de texto técnico completo. Isto significa que o MATCAD permite a execução de cálculo matemático integrado no texto. Por exemplo, se definirmos uma variável A igual menos 2, agora vou clicar na tecla de Tab, B igual a menos 1, vou clicar novamente na tecla de Tab, C igual a menos 1 ou a 1. Agora vou clicar aqui na folha e vou definir a função f de x, vou definir uma função de segundo grau, um polinómio de segundo grau, a vezes x aumentada a 2 mais b vezes x mais c. E nós sabemos que uma equação de segundo grau tem as raízes x1 igual a menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c a dividir por 2 vezes a. Agora, a segunda solução é muito parecida com esta e vou aproveitá-la. Seleciono, Ctrl C, Ctrl V, altero aqui o nome e vou alterar ali o sinal para menos. E tenho as duas soluções. Se eu quiser saber quais são os valores, x1, x2. Ora, como eu estava a dizer, o MATCAD permite a execução de cálculo matemático integrado no texto. Aqui temos o cálculo matemático. Já podíamos ter escrito texto ali, por exemplo, o que é o MATCAD. Isto é texto. Podemos continuar a escrever. É uma poderosa ferramenta de cálculo. Portanto, temos aqui texto, podemos alterar as fontes, podemos alterar o tipo de letra e, portanto, podemos formatar o texto a nosso gosto. E integrado no texto temos o cálculo. Por exemplo, também podemos ter gráficos. Vamos por aqui um gráfico. Aqui vamos pôr x, aqui f de x e temos o gráfico. E sempre que alteramos qualquer valor, automaticamente o MATCAD altera os cálculos e apresenta novos resultados. O MATCAD lê o texto e executa os cálculos sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Isto significa que quando aparece, por exemplo, quando temos aqui a definição da função, o C tem que estar já definido antes de definirmos a função. E como o C está à esquerda da função, não dá erro. Mas se pegarmos no C e passarmos para baixo, como o MATCAD leu da esquerda para a direita, de cima para baixo, neste momento o C ainda não estava definido. Para o C estar definido tem que estar à esquerda ou acima da definição que utiliza essa variável.
O MATCAD utiliza dois sinais de igual. Este sinal de igual, dois pontinhos com um igual, é o sinal de definição. Portanto, aqui estamos a definir a variável A. Aqui estamos a definir a solução da equação. Aqui estamos a definir a função. E o outro sinal de igual é este, que é o sinal de calcula ou executa. O MATCAD também tem umas regras específicas de edição. Quando, por exemplo, se eu quiser alterar esta expressão, por exemplo, se eu quiser que a raiz quadrada multiplique por 5, eu vou colocar aqui o cursor. E quando coloco o cursor, o MATCAD desenha um L. Isto significa que, se eu clicar agora na tecla de espaço, o L vai abrindo, e quando seleciona toda a área que eu quero, neste momento já está a selecionar toda a raiz quadrada, agora já poderei carregar no sinal de vezes e depois no 5. Vezes 5. Vamos apagar. Se eu quisesse fazer a multiplicação à direita, o L teria que estar ao contrário. E assim, ao clicar na tecla de espaço, uma vez, duas, três vezes, já estou a selecionar toda a raiz quadrada e agora já posso carregar no sinal de multiplicar e depois no 5. Vamos voltar atrás, cancelar o que fizemos e, por exemplo, se quisermos agora elevar ao cubo b ao quadrado, temos que selecionar b ao quadrado. Vou clicar ali o cursor, vou colocar ali o cursor e agora vou abrir, clicando na tecla de espaço. Já está selecionado o b ao quadrado. Agora, clicando na tecla de acento circunflexo e depois em 3, o MATCAD coloca os parênteses e escreve o 3. Vamos cancelar. E, portanto, é assim que o MATCAD faz a edição das expressões matemáticas. Uma característica muito importante do MATCAD é que o MATCAD apresenta as expressões tal como nós as escrevemos numa folha de papel. Por exemplo, se eu escrever 5 e se agora clicar na tecla do sinal de dividir e depois em 3, ele desenha no ecrã exatamente a fração, tal como eu iria escrever numa folha de papel. Ao contrário de outros softwares que iria escrever da seguinte forma: 5, que iria escrever desta forma: 5, assim. Ou seja, nos outros softwares as expressões são escritas na mesma linha. Esta é uma característica muito interessante do MATCAD. Outra característica do MATCAD é quando nós alteramos os valores, ele atualiza os resultados. Reparem, aqui, atualizou os resultados. Vou pôr outro valor. Ele apresenta outros valores.
É por isso que o MATCAD é um software muito adequado aos projetos técnicos, porque os projetos técnicos normalmente seguem uma determinada ordem, uma determinada sequência, e sempre que se fazem novos projetos do mesmo tipo, os cálculos são sempre iguais. O que se alteram são os valores das dimensões ou de algumas propriedades dos materiais. E, portanto, alteram-se os valores, mas o projeto mantém-se todo igual. É por isso, por essa razão, o MATCAD é um software muito adequado ao projeto técnico. Outra característica do MATCAD é a sua capacidade para suportar sistemas de unidades. Por exemplo, se nós escrevermos quatro jardas mais 5 centímetros menos 3 pés mais 0,17 milhas, isto dá igual a 276,382 metros. Se nós quisermos ter um resultado não no sistema de unidades SI, mas noutro sistema de unidades, vamos a Tools, Options, Unit System, e agora vamos pôr no sistema de unidades inglês. E já temos, em vez de metros, temos feet. Vamos voltar novamente ao sistema de unidades, Tools, Worksheet Options, Unit System, SI. Ok. Já estamos no sistema de unidades SI. Por exemplo, se definirmos que a corrente, vamos pôr amperagem igual a 5 amperes, e que a voltagem é igual a 220 volts, então a potência é igual à amperagem vezes a voltagem, que vai ser igual a 1.1 vezes 10 ao cubo watts. Portanto, o MATCAD apresenta-nos a unidade resultante deste produto. Isto é muito útil porque o MATCAD assim faz-nos o controlo da coerência das unidades nas expressões. Por exemplo, se tivermos uma variável D igual a 5 ou igual a 23 vezes A, podemos escrever vezes A ou por simplesmente 23A. E se agora fizermos D mais pot, vai dar um erro quando pedimos para ele fazer a soma. E porquê? Porque não se podem somar amperes a watts. Ora, esta característica do MATCAD é muito útil
porque ele assim valida-nos as nossas expressões.